uma oração escrita, memorizada, que a gente tem feito em relação à palavra de Deus. É que nós dizemos, eu vou pedir que você repita comigo, que nós falamos que eu creio na Bíblia, porque ela é a revelação de Deus para nós, ela é a palavra de Deus para nós. E nós prometemos, eu vou ouvir o que ela diz e eu vou obedecer aos seus ensinos. Nós vamos ver daqui a pouquinho, vou mencionar o da semana passada, alguns pontos, mas que fala que bem-aventurado, feliz é aquele, não anda, que não se assenta, não se detém, antes medita na lei do Senhor dia e noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Salmo 1, né? Eu vou mencionar isso na nossa palavra, mas eu queria que você orasse comigo, repetindo. Não deixe de ser apenas de boca. Você diz, realmente, Senhor, eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Repitam comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Neste mês de janeiro, nós estamos em uma série de mensagens denominada, o título geral é Prosseguindo para o Alvo. Prosseguindo para o Alvo. E na semana passada nós trabalhamos em Josué, capítulo 1, de 1 a 9. E trabalhamos também no Salmo 1, apenas 6 versículos, né? O que nós aprendemos ali? Nós aprendemos que há paralelos entre o que acontece em Josué, capítulo 1, principalmente no início, e também com a nossa jornada espiritual. Josué capítulo 1 fala assim, olha, Moisés, estou parafraseando os versos, né? Moisés, o servo, Moisés já descansou no Senhor, já está morto. Agora Josué, eu tenho uma obra para o Senhor. Deus falando com Josué e já o está capacitando. O que Deus havia feito com o povo de Israel até aquela altura, através de Moisés? Eles estavam escravizados no Egito, 430 anos, imaginem, gerações ali no Egito de escravidão. Mas eles clamaram ao Senhor. E o Senhor, com mão forte, usando o seu servo Moisés, seu irmão Arão, com sinais e prodígios, os resgatou do Egito e os coloca para atravessar o deserto em direção a uma terra prometida. Então havia um processo. Que paralelo, então, pastor, conosco? É que nós também, nós não fomos escravos fisicamente do Egito, mas, entre aspas, o Egito aqui simboliza o império das trevas. A palavra de Deus no Novo Testamento deixa claro para nós que nós estamos no império das trevas, sob o domínio de Satanás, perdidos, longe de Deus. Mas Deus, através de Jesus, Ele nos arranca, literalmente, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho da sua luz. Jesus, novo reino, nova vida, novo nascimento. E nós vemos esse processo. Mas há um outro paralelo também com Josué que eu gostaria que nós usássemos, é o seguinte, é que o povo estava liberto da escravidão, mas agora haveria um processo de transformação até que eles pudessem entrar na terra prometida. Não vou poder voltar tudo que foi falado na semana passada. Eu encorajo você a nos visitar no nosso canal, CCP Newark, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode ouvir as mensagens da semana anterior para fazer sentido. Mas ali em Josué 1, de 1 a 9, nós vemos vários pontos, a tomada de posição que precisamos fazer. Se já fomos libertos do império das trevas, estamos caminhando para essa transformação completa do nosso ser. O Senhor faz a obra. Qual é a nossa contribuição? Nós não temos que merecer a transformação. Nós temos que obedecer o que o Senhor diz através da sua palavra. E em Josué ele nos diz algumas coisas. Primeiro, capítulo 1, versículo 2, você pode olhar em casa, ele diz assim, dispõe-te. Algumas versões falam, levantem-se. Josué, você não pode ficar aí parado, o Senhor prometeu uma vida nova em 2024, prometeu que eu fui transformado por Jesus em 2023, e vai ser uma nova fase da minha vida, mas eu fico parado aqui e não faço nada. Levanta-te, dispõe-te, ele faz. Então é uma atitude em resposta ao que Deus já realizou. Ele ainda fala mais uma coisa que é tão significante, ele fala assim, passa esse Jordão. Era o rio que estava entre o deserto e a terra prometida. Esse Jordão, ele significa um obstáculo. Deixa eu fazer um paralelo. Eu não quero ficar assim lá a fundo. Eu sei que você conhece bem a Bíblia, mas eu gostaria de fazer paralelos aqui um pouquinho mais, só para ilustrar. Lembra-se daquele filho de
Isaac, chamado Jacó, lembra-se deles? Abraão, Isaac, Jacó, seu irmão Esaú, lembra-se dele, né? Você lembra que o nome de Jacó, já desde o berço, ele era gêmeo, né? Ele foi o segundo. Primeiro saiu Esaú, seu irmão. E ele veio atrás fazendo o quê? Segurando no calcanhar de Esaú. E os pais deram o nome dele de... dá jeitinho. Vamos ser nice com ele. Alguém que está sempre dando um jeitinho em tudo. Ele nunca andava reto, sempre com uma curva, sempre arranjando um jeitinho de não fazer aquilo que era correto. E ele sofreu muito por isso. Teve que fugir, porque o seu irmão... É uma história longa, você pode olhar isso. Mas quando chega no capítulo 32 de Gênesis, ele está voltando. E agora ele está voltando porque o Senhor falou, é hora de você voltar e acertar a sua vida com o seu irmão. Volte. E quando ele está voltando, ele tem muito medo, está com receio, como será recebido. E há um rio, um pequeno riacho, um ribeiro chamado... Deu um branco aqui na minha cabeça. Jaboque. É o Val de Jaboque. Então ele falou o seguinte, você vai chegar naquele riacho, você precisa atravessar. Aquele riacho estava entre ele, vida antiga, atual, atravessando, ele entrava agora no lugar onde ele não tem controle na presença do seu irmão Esaú. E ele, naquela noite, ele vai fazer essa decisão de atravessar. E ele passa a noite inteira lutando, literalmente, mão a mão com um anjo. É ali que vem aquela história de Peniel, que ele fala assim, Senhor, aquele anjo era o próprio Senhor, dizendo, eu não te deixarei ir até que me abençoes. E naquele encontro, quando ele deixa a vida antiga, atravessa o rio, agora o nome dele não é mais Jacó, o enganador, o homem do jeitinho. Agora ele é chamado Israel, príncipe de Deus. Notaram isso? E aqui Josué fala, Deus está falando, Josué, atravessa o Jordão. Eu creio que cada um de nós, que sinceramente deseja ir mais além, como cantamos, leva-me além, Senhor, preciso de Ti, Senhor. Realmente, Pai, eu estou feliz que já fui perdoado, estou feliz que já saí das trevas, estou feliz que a minha vida eterna está garantida, mas, Senhor, há mais. Meu coração anseia por mais. Então, há um obstáculo, há um Jordão, há um Jaboque que precisa ser atravessado. Seja qual for, uma renúncia. Não é preço a ser pago, mas é uma renúncia, é um render-se. Porque quando atravessamos, nós sabemos com certeza só de uma coisa. O Senhor está comigo, está aqui e Ele está me esperando do outro lado. Mas esse passo de fé precisa acontecer. Ainda na mesma ideia, tudo isso na semana passada nós falamos, lá no versículo 3, ele fala o seguinte, Deus faz uma promessa, ora, atravessa o Jordão, e onde você plantar, colocar a planta dos seus pés, o que eu farei? Darei a você. Você notou de novo a ação? Nós cremos no Evangelho que é pela graça nós somos salvos, mas nós cremos no Evangelho que nos capacita a responder. Agora Ele nos dá o poder para dizer, eu quero, vou me dispor, vou me levantar, eu vou remover, atravessar os obstáculos, mas Ele diz também, eu vou dar um passo e tomar posse. Algumas vezes é a nossa própria vida, hábitos, vícios, questões mentais, questões de relacionamento. Uma das coisas que eu anseio para a nossa igreja e oro, e eu vejo que vários de vocês têm orado, cantado, louvado nesse sentido, precisa haver uma renovação entre nós. Quantas vezes as nossas mazelas, nossos problemas nos separam? Enquanto nós estamos separados, nós estamos desunidos e nós não somos eficazes como o Senhor quer que nós sejamos. Você imaginou se a nossa igreja é transformada tão profundamente que nós possamos, mesmo com as falhas uns dos outros, nos aceitarmos, honrarmos mutuamente, orarmos, principalmente por aqueles com quem nós não nos damos bem, vamos abençoá-los, vamos orar, vamos pedir uma aproximação maior. Imaginou isso? Então há esse pedido, né? Coloca a planta do seu pé, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós vamos marcar esse espaço, nós vamos atrás, nesse ano de 2024, ser uma igreja unida completamente, todas as áreas, nos relacionamentos, nos esforços mútuos, no apoio mútuo, tudo isso. Ou na família, não desistir, não é através nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, Senhor, transforma meu lar, transforma o meu ambiente de trabalho, todas as áreas. Mas o Senhor continua ainda com Josué, paralelos. Ele fala assim, por favor, não seja fraco. Ele não falou isso, não seja fraco. Ele diz, ser forte
e corajoso. Ou seja, há uma escolha. Eu posso crer na promessa e ser corajoso e crer no Senhor da promessa, ou eu posso ser fraco e medroso. Não, e assim, e tudo mais. E ele continua, e por fim ele termina com um conselho que é muito forte, que ele diz assim: corajoso não só para agir, mas para fazer tudo segundo a lei. Ele estava se referindo à palavra de Deus. E ele fala assim: não se desvie da palavra de Deus, a Bíblia. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E ele termina dizendo: não cesses de falar desse livro. Antes, medita nele dia e noite. Eu pude trabalhar bastante o que é o meditar e tudo mais. Eu não vou voltar, mas você, por favor, pode ouvir ali. Mas ele diz: medita, esteja baseado, conheça essa palavra. E a partir daí, também na semana passada, nós fizemos uma ligação com o Salmo de número 1. E nós vemos ali alguns detalhes, 6 versos tão pequenininhos, mas que coisa poderosa. Ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é aquele. Eu quero dizer a vocês que eu gosto, para relaxar, né? Eu digo assim, o nosso neto, o Euto, falava assim: eu quero ver o My Show. Então, às vezes, em casa eu falo assim: agora é a hora que eu vou descansar, eu quero ver o My Show. Quais são mais shows? São aqueles dramas e suspensos que tem sempre, né? Tipo, né, eu gosto do BritBox, né, o que é em inglês, e uma das categorias seguintes, que não tem palavrão. E graças a Deus que a maioria daqueles shows não tem palavrão. São histórias elaboradas, você não vê muito... tem sempre alguém, uma violência, mas uma violência assim, soft. Qual é o ponto? Mas sabe o que me dá uma raiva? É que às vezes, por exemplo, eu estava vendo Father Brown, não estou fazendo propaganda não, Father Brown é um padre lá nos anos de 1950, na Inglaterra e tudo mais, né? Então, de repente, no episódio vem sobre a questão do gênero. Agora você me pergunta, em 1950, esse assunto do gênero era público? Não. Então, a mensagem é para quando? É para hoje. Porque os ímpios querem dizer que gênero é uma questão de escolha individual. Quando a palavra de Deus diz que não é o caso. Situações são N, porém, o Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea. Ponto final. Essa é a palavra de Deus. E aí vem outras coisas mais sobre o casamento, sobre tudo mais, né? Tudo que vem acontecendo ali. O que eu quero dizer? Que nós, naquela hora, tem que dizer o seguinte: ou passo para o próximo episódio, ou... Está amarrado, em nome de Jesus, né? Porque você vê que não tem a ver, não acrescenta. Mas existe um problema, que vivemos num mundo que tem uma agenda. Esse mundo tem uma agenda e está em todo lugar, e fica buzinando na nossa cabeça. É assim, é assim, é assim, é assim. No nosso relacionamento com Deus, no uso do tempo, no uso das horas e tudo mais. Então nós temos que dizer: não, eu não vou andar de acordo com o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores é alguém que sabe que não deve fazer e faz. E aí? Eu não vou ser um chato, eu sou luz e sal, mas eu vou estar dizendo: meu caminho não é igual, eu não posso compactuar em certas coisas que outros fazem ao meu redor. E ele fala: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se alguém coloca Deus para baixo, diz, né, coisas que não devem em relação a Deus, eu não vou nem estar nada. Mas aí vem o positivo. Não anda, não se detém, não se assenta, mas ele vem com o positivo. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E ele lê a Bíblia de vez em quando. Ele lê na célula, com certeza. Toda a célula ele lê a Bíblia. A ler no domingo, porque ele ouve o pastor, alguém, ou o Kevin lendo, um adolescente. A gente lê a Bíblia, né? É isso que ele está dizendo? Não. Quando é que nós lemos? Todo dia e noite. Mas não é só isso, meditar. Eu não vou entrar na explicação de meditação, mas você lembra que meditar não é ficar... não é isso. Meditar é você trazer de volta aquilo que você leu. Eu fico impressionado, eu estou de novo, né, com vocês, lendo a Bíblia em 2 anos, lendo Gênesis de novo, Salmo de novo, Mateus e João, que esse primeiro mês de janeiro. Sabe o que me impressiona? É que coisas novas. Eu creio que é já o 22º, 23º ano já que eu estou lendo. Gente, eu já li isso pelo menos 20 vezes. Pelo menos, porque muitas vezes mais. Como é que tem coisa nova na palavra de Deus? E sabe o que acontece quando vem a oração logo em seguida? A oração muda, a perspectiva, a compreensão, tudo muda. Então, é o que antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. O que acontece? Eu estou envolvido em alguma coisa, o que é que me lembra?
aquilo que eu li. Então, nós precisamos fazer isso. E nós vemos o resultado, né? Agora, que é esse negócio de mais além, pastor? Há um texto em Romanos, você não precisa abrir, Romanos 8, 28 até 30. Se eu perguntar a vocês o que é Romanos 8, 28, eu creio que 90% de vocês sabem. Vamos fazer um teste? O que é Romanos 8, 28? Qual é o verso? O que diz? Vou começar. Todas. Ok. Aí notei que quando foram chamados já ficou mais fraquinho, não foi? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o 29? Como é que é o 29? Ok, estou ouvindo aqui um murmúrio. Você notou como é que a gente está fraco? Porque esse é o plano de Deus. Para Josué foi Egito com Moisés, terra prometida. Para nós é todas as coisas, tudo que nos acontece, todas as circunstâncias que acontecem conosco, Deus está usando para nos levar mais além, para a nossa transformação. Pode chamar isso de santidade, transformação, né? Mas aqui o plano de Deus, lá em Romanos 8, versículo 29, ele fala assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Não é predestinação só para serem salvos. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Imagine que Deus tivesse, né, aqui na mão ferramentas de escultura, e tem aqui a matéria bruta, e você é a matéria bruta, e aqui está um modelo. O modelo é Jesus. Deus olha para Jesus, vem em mim, tá igual a Jesus, igual a Jesus. Atitude, pensar, agir, reagir, tudo mais. Esse é o plano de Deus. E ele fala, aos que ele predestinou para serem conformes, também os chamou, também os justificou, e para que pudéssemos ser. Então, uma das coisas que nós precisamos é o seguinte, é conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, essa transformação acontece. Nós precisamos fazer esse compromisso. Eu estou feliz que nós fizemos cópias no domingo passado, e sobrou somente uma. Então, amaria se você mandasse um text message, pastor, eu quero mais uma cópia da leitura da Bíblia todos os dias. Todos os dias. Vai levar 20, 30 minutos por dia para você ler. De uma sentada, né? Leia. Você não está estudando para fazer pregação. Você está pegando, tomando informação. Então, eu te encorajo a fazer isso. Tome posse desse aspecto. Faça isso. Agora, eu já notei pelo relógio que ele não perdoa, que culto abençoado, tanta coisa boa, né? Mas eu preciso chegar finalmente aqui e continuar esse assunto na próxima semana. Porém, além da palavra de Deus, né? E eu gostaria de encorajar você, eu tenho, aliás, dois, um ali e outro aqui, que você possa fazer parte desse plano e me mande se você precisar. Quero também que você conheça a palavra de Deus. É um livro que nós estamos aqui promovendo, preço de custo apenas. Nós temos aqui vários exemplares de A História de Jesus. A História de Jesus segundo os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, na linguagem de hoje, com explicações em itálico. Então, você vai saber o que é do original ou não. Você pode passar ali com o nosso irmão Valdomiro, nosso diácono Kleber, e eles ajudam a você. Mas faça uso, presenteie alguém, invista. Eu já investi aí uns 10 para pessoas diferentes. Dizer, isso aqui está um presente. Que você procure, conheça Jesus através dessa palavra. Então, isso está. Mas eu quero deixar, pelo menos com você, o desejo gostinho. Porque não só compromisso com a palavra de Deus, mas você notou aqui na leitura que o Kevin fez, é a história de Daniel, né? Eu me lembro, menino, né? Quando ainda estava na casa de meus pais, havia aquela escola bíblica de férias e cantava uma cançãozinha que falava assim, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus os acudia. E tem mais na história, mas aquela de criança ficou até hoje. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. É o texto que nós lemos. Eu vou desenvolver isso na próxima semana. Mas o que eu queria ver aqui? Há um compromisso da parte de Daniel inegociável na oração. Ele estava comprometido com a palavra de Deus. Daniel, se você se lembra, ele era um adolescente, 13 anos talvez. Ele foi levado cativo quando a sua nação foi destruída. Jerusalém foi destruída. Foi levado cativo, junto com seus amigos, para a Babilônia, com um propósito. Os invasores disseram, queremos os melhores jovens, para levá-los para lá, para servirem no palácio. Gente, eu sei que é trágico,
se você pensar o costume da época, era que jovens que iam servir no palácio, eles eram imediatamente castrados. Você vê que Daniel não tem menção de família, nem seus amigos. Eu sei que Neemias, a gente fica assim pensando, puxa vida, que negócio, né? Mas era o costume. Mas o Daniel foi para lá e não era por causa dele, dos seus pecados, por causa dos seus pais. A nação havia pecado. E ele está sofrendo ali. E esse moço vai lá, logo no capítulo 1, e fala assim, Daniel assentou no seu coração, decidiu no seu coração não se contaminar com tudo que estava ao seu redor. Eu estou parafraseando. Então, o que ele decidiu? De cara, imagina um adolescente dizendo, eu não sou responsável por estar aqui, eu não sou responsável pelos pecados que foram cometidos, mas eu faço uma coisa, eu conheço o Deus verdadeiro e eu decidi não me contaminar. E no texto de hoje que nós vimos, que na semana que vem eu vou poder explorar mais, o que nós vemos ali? É que ele diz, oração para mim é inegociável. Como, pastor? Dá aí uma geral, pelo menos, para eu ir para casa pensando. Você pode ler capítulo 6, a partir do versículo 10 de Daniel. O que ele diz para nós? O que nós aprendemos com ele? É que houve um decreto. Os ímpios, os inimigos de Deus, fizeram um decreto, encheram a cabeça do rei. Rei, pelos próximos 30 dias, ninguém pode orar para ninguém outro Deus, nenhum outro rei, somente ao Senhor. O rei achou até bom, né? Assinou o decreto, tudo bem. Mas chegaram para Daniel, você não pode orar. E ficaram vigiando, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava com a janela aberta. O Mateus fala para a gente orar em secreto. Ele estava nos cantinhos dele, mas ele queria, era o costume. Ele botou a janela, tinha uma janela em direção a Jerusalém, toda manhã, meio-dia, à noite ele orava. Nós vamos poder ver na próxima semana como era a sua oração, qual o conteúdo, mas ele orava. E os inimigos vieram e viram, está vendo? E ele vai para a cova dos leões. Você viu o que aconteceu, né? O Senhor fecha a boca dos leões, protege o Daniel, ele sai ileso. Então o ponto é, palavra de Deus, um compromisso profundo. E oração. Oração é que apesar das circunstâncias, seja eu o responsável por elas ou não, esteja eu nesse sofrimento porque eu criei, fiz decisões pobres e escolhas más, tudo bem, que seja. Ou que se eu estou em circunstâncias que não tem nada a ver comigo, os outros ao meu redor causaram isso, não importa. Meu tempo está firmado em conhecer a palavra de Deus, meu tempo está firmado em orar ao meu Senhor. Eu sei que nós estamos aqui passando uns poucos minutos, mas queria chamar o grupo de louvor rapidamente e que nós encerrássemos cantando uma oração. Sabe que oração? Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ao Senhor. Como é que você vai conseguir isso? Dispõe-te, levanta, atravessa o teu Jordão, toma posse da palavra, faça esse compromisso. Segundo, diga, Senhor, não importam as circunstâncias, a minha vida vai ser uma vida de oração. Não é uma vez de vez em quando, não é uma vez por semana, mas todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Eu vou separar um tempo para que eu possa estar diante do Senhor. Quando eu leio a palavra, eu ouço o Senhor. Quando eu oro, o Senhor me ouve. E o Senhor ministra ao meu coração. Aí sim, aquela transformação que Deus está fazendo, me fazendo mais como Jesus, tem conteúdo, tem alimento, tem instrumentos para poder fazer isso acontecer. Amém? Fique de pé comigo. Se esse é o seu desejo, sua oração, não vai dar tempo de fazermos muita coisa, mas eu diria, se esse é o seu desejo, à medida que cantarmos, esse leva-me além, venha até o altar, termine aqui, receba a bênção, mas vindo ao altar você vai estar apenas dizendo, Senhor, eu quero, e estou disposto a atravessar o meu Jordão, colocar a planta dos meus pés, preciso de Ti, Senhor, leva-me além, em nome de Jesus. Se você é o seu desejo, você termina o culto aqui no altar, e logo em seguida eu vou estar orando, despedindo a cada um de vocês. Adoração. Não hesite. E derramar. E você declare ao Senhor, cantando, orando, dizendo, Senhor, leva-me além. É o que meu coração deseja toda
manhã. Ah, Senhor. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais. Oh, Pai, leva-me além. Por ti, Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, Senhor, leva-me além, leva-me além, Pai. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Pai, essa é a nossa oração, nosso desejo. Leva-nos, Senhor, além. Ora àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz. Leva-me além. Em nome do Senhor Jesus.